Graça e paz, meu irmão, tá? Deus te abençoe, tá? Nós vamos começar uma série de estudos da Bíblia, como a gente está lendo a Bíblia, tá? Estou disponibilizando esse material bem bacana da Sociedade Bíblica do Brasil, do qual tem todos os livros, né, da Bíblia, com os seus capítulos, com uns quadradinhos que você vai lendo à medida do seu tempo e você vai lendo, né? Todos os 1189 capítulos. Para a gente ler a Bíblia em um ano, mais ou menos aí, você vai ter que ler de 3 a 4 capítulos, talvez até 5 nos domingos por dia, tá? E à medida que você vai lendo, né, você vai concluindo, tá? Glória a Deus, tá? A gente vai estar vendo, né, o método de estudo da Bíblia, tá? Isso aqui é bem divulgado, né, que chama de método de estudar a Bíblia sozinho, método indutivo, mas consiste em 3 princípios básicos: da observação, que é a leitura, tá? Todos têm princípios, têm as suas regras, né? Da interpretação, da qual a gente vai deixar que a Bíblia interprete ela mesma, sempre à luz dos ensinos de Cristo e dando sempre a prioridade da nova e eterna aliança, que é o Novo Testamento, né? E da aplicação, tá? Ou seja, não somente um estudo intelectual, a Bíblia foi feita para transformar as nossas vidas. Diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai e logo se esquece de como era. Como isso é forte. Tiago nos atentando que a gente deve ser cumpridor. Ou seja, entender a palavra de Deus. Muitas pessoas dizem obrigado por você estar aqui, tá? Nós vamos repassar aqui alguns princípios básicos, tá? Para você estar aplicando e a gente mostrar na prática com alguns textos, né? Indo sempre, né, pegar, por exemplo, o livro de Salmos, né? Tem salmos maravilhosos para a nossa edificação, os evangelhos, né? A gente pegar aqui uma passagem, o que é que significa livro de Apocalipse 17? Você já leu, pelo menos o que vinha antes, você já leu as profecias de Daniel, você já leu alguns outros livros que vão fundamentar, né? Ou seja, a gente tem que entender que a palavra de Deus, tudo ela se relaciona. Às vezes tem uma profecia lá em Gênesis que o cumprimento foi lá no Novo Testamento, né? E daí vai, tá bom? O primeiro princípio que a gente vai estar vendo aqui, é o princípio da observação. Mas antes da gente observar, quer ler e reler o texto, né? O que é que vem antes daquele texto, entender que tipo de livro é aquele livro, se é um livro histórico, se é um livro de salmos, de provérbios, tá? Porque existem algumas regras que a gente chama na teologia de hermenêutica, que é como a gente interpretar a Bíblia corretamente, tá? Algumas perguntas, né, elas podem nos ajudar a compreender nesse fase da observação, que seria quem, quando, porquê, aonde, tá bom? O outro princípio, irmãos, é a interpretação. O que significa aquele texto? Né? O que ele tem para dizer? Né? Isso a gente deixa que a Bíblia interprete a Bíblia mesmo, sempre à luz do Espírito Santo e em concordância com os ensinos de Cristo. Logo, se eu pegar uma passagem do Antigo Testamento, eu vou ver o que foi que Cristo, o que é que ela tá, o que é que essa passagem, o que é que essa correlação tem com o Novo Testamento. Por exemplo, se eu pegar uma passagem que diz que olho por olho, dente por dente. Ah, porque a Bíblia diz isso. Mas aquilo foi em um contexto no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Cristo nos deu um novo princípio, um novo mandamento. Tá? Essa parte da interpretação, né, ela é muito importante. Né? E a outra parte que seria da aplicação. O que seria da aplicação? A gente ouvir a palavra e agora obedecer. Né? A
algum mandamento para eu seguir? É algum exemplo, algum erro para eu evitar? Alguma promessa para eu crer? Tá? Vamos estar fazendo isso agora na prática com o Salmo de número 13. Tá? Salmo de número 13 nós vamos estar lendo, né, e explicando algumas coisas nesses princípios na prática. Sempre antes da gente ler a Bíblia, irmãos, é importante nós orarmos, antes pedindo a Deus entendimento, pedindo a Ele que esclareça. E após a gente orar para aplicar aquilo que a gente vai estar vendo. Nem todos os vídeos o pastor vai estar orando antes e depois, né? Ele sempre ora antes de fazer os vídeos, mas aqui na prática, né? Vamos orar, tá? Nosso Deus e Pai, te pedimos o entendimento, ó Deus, da Tua Palavra. Te pedimos que o Senhor esclareça no nosso coração, Pai, as verdades da Tua Palavra, em Cristo Jesus. Amém. Salmo de número 13 diz assim: Até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o seu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porque tem me feito muito bem. Tá? Nós lemos o Salmo 13 e aqui nos primeiros princípios da observação. Ler e reler. Tá? Ninguém vai, eu entendi todo o texto. Geralmente a gente vai ler uma, duas, três ou até mais vezes. Tá? O uso de alguma outra versão, por exemplo, essa versão que eu estou utilizando aqui é a Almeida Corrigida Fiel. Uma versão como a NVI ou a Revista Atualizada, tem algumas palavras que são de mais fácil, né, do nosso cotidiano, que são mais fáceis de digerir, né, de interpretar. Né? Mas aqui, observando, né, você já vê que esse salmo é de Davi, né, tem até esses títulos em cima. E começa a observar palavras que se repetem. Geralmente palavras se repetem, estão dando ênfase. Veja só, até quando? Uma vez. Até quando? Duas vezes. Até quando? Versículo 2. Até quando? Aparece 4 vezes nesses 2 versículos. Né? Essa preposição até quando, né, ela envolve não somente um questionamento, mas geralmente uma profundidade de tristeza, de angústia. Você vê que o salmista vai tendo isso, vai perguntando. Né? Então é importante a gente identificar isso, tá? Nessa observação, essa pergunta que ele fez, por que ele estava triste? E aqui ele diz, atende-me, ouve no versículo 3, meu Deus, e ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Aí ele diz, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. Ou seja, a gente vê o salmista bem aflito, né, questionando aqui quando é que Deus iria responder ele. Agora, veja só o versículo 5 em diante. Mas eu, o salmista falando, confio o que? Na tua benignidade, na tua salvação, alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porque tem me feito muito bem. Ou seja, nessa observação a gente vai vendo essas perguntas, né, que a gente vai até questionar, de ler, de reler. E aqui na parte da interpretação, né, a gente vê que ele pede para que Deus iluminasse o quê? Os seus olhos. Quando ele é iluminado os olhos, ele começa a ver que Deus, a sua salvação, que vai cantar ao Senhor. E na parte da aplicação, né, que outro título você daria a esse salmo? Né? Às vezes as Bíblias já diz, né? Davi na sua tristeza, ou então você dizer, até quando, Deus? Ou seja, assim como Davi, você também tem questionado Deus em algum aspecto
da sua vida, né? E aqui eu gosto sempre de citar, às vezes, referências que dão palavras-chave. Por exemplo, aqui no versículo 6 ele falou: cantarei ao Senhor porque tem me feito muito bem. No Salmo 34:1, olha só o que é que diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Ou seja, deixando que a Escritura cite a Escritura. Que a palavra de Deus ela vá direcionando a outros versículos, né, as verdades espirituais. Tá? Esperamos que esse vídeo tenha abençoado ricamente a sua vida. Tá? Mande algumas sugestões, mande dúvidas que você tem. Tá? E é assim, a gente vai estudando. Esse capítulo é facinho, né? Mas traz muitas lições preciosas e valiosas para as nossas vidas. Deus te abençoe. Paz e graça.